Eu juro pra vocês que eu pensei 2 vezes antes de fazer esse vídeo. Afinal, quem é que quer mexer com os Anitters, a maior facção desse Brasil? Mas bem, antes de começar esse vídeo, eu já vou deixar aqui bem claro que eu estou me referindo apenas ao documentário, e não tem nada a ver com a minha percepção sobre a artista. Mas vocês vão entender sobre isso conforme eu for falando. Então fica aqui comigo, e depois da sinopse a gente vai falar um pouquinho sobre Larissa, o outro lado de Anitta. O documentário da Netflix que saiu há algumas semanas e que causou uma certa polêmica por conta de um certo trecho. Mas a gente vai falar dele também ali na frente, vem comigo. A popstar carioca Anitta revela sua intimidade neste documentário que explora sua identidade dupla, as dificuldades na vida pessoal e a busca pela felicidade. Hoje em dia, todo mundo tem uma câmera no bolso. Isso aqui tá dentro dos nossos celulares. E a gente tá mais do que acostumado a estar de frente para a câmera, algo que não era muito comum há uns 20 anos atrás. E isso acabou afetando o nosso comportamento, de certa maneira. Hoje existe muito menos gente que fica intimidado em frente a uma câmera, porque a gente está acostumado a gravar nossos momentos, a gravar nossas intimidades e colocar na internet. Mas será que é tudo tão íntimo assim? Será que é tudo tão espontâneo? Eu venho usando um termo quando eu falo desse documentário e de outros documentários também sobre celebridades no geral, que é a vulnerabilidade programada. A nossa vulnerabilidade hoje, acho que não só das celebridades, mas eu acho que de todas as pessoas que têm redes sociais, ela não é mais espontânea. Tudo que a gente mostra pro mundo, tudo que a gente escolhe filmar, fazer com uma câmera, é pensado antes. A gente escolhe ângulos, a gente grava mais de uma vez. Eu mesmo, nesses vídeos que vocês veem no canal, às vezes eu erro uma frase, eu corto, eu falo a frase de novo, e o que tá ali é realmente original, o que tá ali é realmente o que a pessoa sente, não dá pra gente afirmar. Sabe, não existe mais espontaneidade quando se aponta uma câmera para alguém. E é por isso que eu sempre questiono esses tipos de documentários sobre celebridades. O resultado final de um documentário como esse da Anitta, ou de outras popstars, ou de outros artistas no geral, em que você filma o cotidiano, você filma a intimidade dessa pessoa, o quanto daquela intimidade ali não é calculada. Na verdade, pelo que parece, tudo ali é calculado, sabe? Porque você escolhe o que vai para a edição final, você escolhe o que a câmera tá filmando. Às vezes você olha e fala, não, isso aqui não ficou bom, vamos gravar a mesma coisa de novo. E você perde aquela questão de espontaneidade. E, vindo de uma celebridade como a Anitta, eu acho que a coisa fica um pouco pior. Primeiro porque ela já teve outros documentários sobre a carreira dela. Tudo bem que a série documental anterior estava muito mais focada em mostrar ela como essa self-made woman, né? Como essa empresária de sucesso, essa gestora da própria carreira, que às vezes é cascuda, às vezes reclama, às vezes briga, mas é porque ela quer que tudo dê certo no final. Esse documentário aqui, ele tá muito mais focado em mostrar uma coisa que a Anitta tenta mostrar várias vezes, que é que há muitas versões dela, né? Todas essas versions of her, né? Essas versões dela, como os próprios álbuns dela tentam mostrar de alguma maneira. Nesse filme, ela meio que tenta focar aí na diferença entre o CPF e o CNPJ, a Larissa e a Anitta. Mas, o que é a Larissa? O que é a Anitta? O filme tenta dizer que a Larissa é alguém que só aparece pro círculo mais íntimo. Mas nós, seguidores da Anitta, que assistimos ela nos stories, temos ali um vislumbre de um pouco dessa intimidade dela. Um pouco do que a gente vê nesse documentário é algo que a gente já viu ela fazer no Instagram. Então, pra que será que esse documentário existe? E novamente, estou falando aqui do documentário da Anitta porque é o que calhou da gente estar vendo agora, mas eu fico me perguntando isso sobre diversos outros documentários de diversas outras celebridades. Qual é a necessidade de contar pra mim algo da sua intimidade que eu já sei que você já me contou antes em outros lugares? E é aí que eu acho que entra talvez a escolha mais equivocada e ao mesmo tempo a mais correta de Larissa, o outro lado de Anitta, que é a escolha do diretor desse documentário, do narrador. Pedro Cantelmo é, segundo o próprio documentário, um garoto que cresceu com a Anitta lá na comunidade Honório Gurgel, no Rio de Janeiro, e viu ela despontando e ela se tornando essa grande estrela mundial. Só que Pedro, segundo ele mesmo, sempre foi apaixonado pela Larissa, e no meio dos bastidores desse filme, eles acabam tendo um certo envolvimento.
Então, ao mesmo tempo que esse filme deveria ser sobre a Anitta, deveria ser sobre a Larissa, acaba sendo uma carta de amor e um pedido de desculpas. E talvez isso seja o mais interessante sobre essa história. Porque, na verdade, o que a gente está vendo aqui nesse documentário não é um filtro que a Anitta fez sobre si mesma num momento de vulnerabilidade programada. É o filtro do filtro. É o filtro que o Pedro colocou no filtro que a Larissa fez dela mesma. E se esse fato em outros documentários poderia significar a ruína do projeto, e aqui quase significa também, eu acho que é essa intimidade entre os dois que torna esse documentário talvez um produto válido para mais gente que não seja os fãs da Anitta, que também não vão ter aqui nenhuma novidade sobre ela, sobre sua carreira. Principalmente porque eu acho, e aí a gente tá falando ali da Anitta se mostrando mais vulnerável, mas você vê que aquilo é tão escolhido a dedo que existem vulnerabilidades maiores da Anitta que a gente sabe por conta de coisas que ela fala que não estão aqui no documentário, como por exemplo a questão da religião, né? A Anitta é praticante do candomblé e aqui no documentário isso é mencionado tipo, muito por alto, talvez por medo ou por questões comerciais mesmo, ou por respeito à religião, mas é isso que eu digo, tipo, existe uma escolha aqui do que é a intimidade da Larissa que vai ser mostrada pra gente. Mas eu acho que além dessa produção ser uma carta de amor, eu acho que o mais interessante também são as reflexões que a Larissa faz sobre si mesma. E é aí que surge a grande fala que se tornou um pouco polêmica do documentário, que viralizou assim que o documentário saiu, que é ela falando sobre escolher ser feliz independente das circunstâncias, e as pessoas dizendo que isso era um pouco talvez de positividade tóxica. Afinal, ela é rica, ela é uma das mulheres mais ricas do Brasil, então ela não precisa se preocupar em ter comida na mesa, então ela pode ser feliz sempre. Mas eu não considero que essa frase talvez seja dita nesse lugar, principalmente pelo contexto do filme. Eu acho que talvez uma mensagem muito melhor passou assim por cima da cabeça dos fãs, porque eu não vi ninguém comentando. Existe um momento do filme em que a Anitta vai até o Everest, no Nepal, e ela coloca na cabeça dela que ela vai subir até o topo. Uma coisa que poucas pessoas conseguiram fazer. E o documentário ali nesse momento, ele discute uma coisa muito interessante que serve para a carreira da Anitta e que serve para o pensamento do brasileiro como um todo. Nós somos um povo que é ensinado a não desistir e que a persistência na direção de um objetivo é que nos leva mais longe. Mas, como a própria Anitta coloca aqui, e eu acho que faz todo sentido também, às vezes admitir a desistência é que nos coloca num outro lugar, num outro patamar, nos faz mais fortes. E eu acho que esse é um pensamento muito interessante que o filme poderia até ter se alongado mais, né? E eu acho que é um pensamento muito legal vindo da Anitta, que a gente tem essa imagem de que é aquela estrela que tá sempre indo para o próximo passo, sempre conquistando, né? A nossa Pedro Álvares Cabral do funk, que tá sempre tentando conquistar algo mais. Então, eu acho esse um momento muito interessante do documentário. De resto, eu acho que, como eu disse, existem coisas nessa vulnerabilidade ensaiada que me parecem um pouco forçadas. São momentos, às vezes são momentos muito íntimos que não tinham necessidade de estar ali, ou às vezes são momentos que parecem muito armados, como algumas coisas que acontecem ali no final do filme. Mas no geral eu gosto do documentário. Eu também não sou o maior fã da cantora, mas eu gosto muito do documentário justamente por essa perspectiva do filtro sobre o filtro. Talvez esse seja o caminho para esse tipo de documentário, porque se for para ver um beabá sobre a carreira do artista, sei lá, eu leio um artigo no Wikipedia que vai me tomar muito menos tempo do que os 1h40 que esse documentário dura. Ou se for para me dar curiosidades que eu já vi em todos os lugares, sei lá, eu vou nos stories do Instagram. Então eu acho que você ter uma ótica sobre o artista, né, tipo, uma análise da análise, eu acho que faz toda a diferença nesse documentário. E é um bom indicativo de que a gente pode ter outros documentários sobre artistas com essa ótica talvez um pouco mais enviesada, que talvez não sirva para alguns tipos de registro, mas que para esses tipos de registros eu acho que faz toda a diferença. Afinal, no mundo de hoje, qualquer um sabe ficar bem em frente à câmera. Bom, e se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Larissa, o outro lado de Anitta, é um documentário da Netflix, então é só você ir lá no serviço de streaming e dar o seu play.
Pra Larissa, o outro lado de Anitta, eu dou 4 estrelas. Bom, em algum lugar desse vídeo agora tá aparecendo meu arroba e eu convido você a me seguir em todas as minhas redes sociais. Nossa, eu não sei mais tirar foto nisso. Nelas a gente pode bater um papo sobre cinema, você pode me contar qual é o seu documentário de estrelas pop favorito e, claro, você fica por dentro de tudo que vem por aí no canal, afinal eu tô sempre postando os filmes que eu tô assistindo nos stories do Instagram e também no Letterboxd. Eu acho interessante o ego do homem hétero, porque no filme o Pedro diz só, eu vacilei com Larissa, mas a gente não sabe que vacilo que Pedro fez com Larissa, mas eu tô sempre do time Larissa, se Larissa não perdoou, é porque Pedro não merece ser perdoado, mesmo com esse documentário. Então é isso, e até o próximo filme.